Olá, jovem, tudo bem? Professor Alex aqui mais uma vez para darmos sequência na nossa aula de refração luminosa, beleza? Bom, na nossa aula passada você viu que a refração ela é aquele fenômeno em que a luz, a refração luminosa, aquele fenômeno que a luz ela passa de um meio para outro, certo? E quando ela passa de um meio para outro, ela paga um preço. Como assim? Ela pode sair de um meio que oferece mais facilidade e ela pode entrar para um meio que oferece mais dificuldade na sua propagação. Então há aí uma alteração de velocidade, uma alteração de direção, tá? E é isso aí. Olha só, na aula de hoje nós iremos aplicar, em alguns casos, a refração luminosa. E eu já começo aqui falando para vocês na refração atmosférica. Pois é, posição aparente dos astros. Legal? Gente, se eu falar para você que nós nunca vimos a Lua, nós nunca vimos o Sol, nós nunca vimos uma estrela, aquela estrela que brilha lá no céu à noite, você acreditaria em mim? Pois é, o que nós enxergamos são imagens virtuais desses astros. A presença da nossa atmosfera faz uma alteração dos raios luminosos que chegam até nós, causando posições aparentes desses astros. Legal? Então, assim, naquele dia estrelado, você olha para o céu, vê lá o Cruzeiro do Sul, vê lá a constelação de Escorpião, vê lá o cinturão de Órion com a constelação de Órion e tudo mais. Aquilo são imagens, que fique bem claro, tá? Nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí. Vamos lá. Veja bem, aqui no meu desenho, opa, aqui no meu desenho eu tenho uma representação de um rapaz, de uma pessoa que está aqui na Terra, tá? E aí essas representações aqui, ó, são as camadas da nossa atmosfera, beleza? Bom, como você deve saber, quanto mais próximo da Terra, maior é a concentração dos gases da atmosfera, certo? Então, por exemplo, perto de onde o rapaz está, eu tenho aqui uma região com índice de refração N1. Aqui, na região intermediária, índice de refração N2. Aqui, N3. E aqui do lado de fora, galera, é o vácuo, cujo índice de refração vale 1, né? Ou seja, conforme eu vou saindo da Terra, o meu índice de refração ele vai diminuindo. Da mesma forma que conforme eu vou me aproximando da Terra, o meu índice de refração ele vai aumentando. Ele é maior do lado de dentro e menor do lado de fora. Beleza? Vamos usar o que nós aprendemos na aula passada para resolver esse problema aqui? Veja bem, vamos imaginar que P represente, sei lá, uma estrela. Eu gosto de estrelas. Uma estrela qualquer aí, beleza? Essa estrela está bem longe, bem distante de onde nós estamos, beleza? E essa linha aqui vai representar a trajetória em linha reta da luz dessa estrela, da luz que essa estrela emite, beleza? Conforme esse raio de luz chega nessa camada mais exterior da Terra, ela vai encontrar um meio cujo índice de refração é maior do que o do vácuo. Ou seja, além de ocorrer um desvio da trajetória da luz, é um desvio de trajetória em que a luz vai se aproximando da normal. Lembre da nossa última aula, beleza? Esse raio de luz segue esse caminho aqui e aí ele vai atingir essa outra camada, que por sua vez tem um índice de refração maior. Ela vai desviar mais para dentro, mais para perto da normal. E assim por diante. Tá joia? Esse desvio que a luz vai tendo conforme ela vai penetrando na atmosfera terrestre, chega uma hora que atinge o nosso observador e a posição em que esse observador enxerga essa estrela seria o quê? Seria nessa posição aqui, ó, chamada de posição aparente, certo? Posição aparente, ou seja, uma posição que você acha que ela está ali, mas ela não está. Legal? Eu ainda vou discutir nessa aula de hoje um pouco mais sobre essa ideia de um observador estando num meio, observando um objeto que está num meio diferente, né? De índice de refração diferente.
Vamos falar sobre miragem agora. Alguma vez você, por exemplo, viajando num dia ensolarado, quente, numa região mais retilínea da rodovia que você esteja viajando com carro, por exemplo, você já percebeu, por acaso, esse tipo de efeito aqui da minha figura da esquerda? Já percebeu? Parece que lá no fundo a pista está molhada, né? A impressão que dá é essa aí. Porém, quando você vai se aproximando dessa região molhada, ela vai, digamos assim, desaparecendo e vai reaparecendo, digamos assim, o asfalto. Pois é, isso aí é uma miragem, tá? A miragem, ela é um efeito óptico, certo? Que acontece da seguinte maneira. Eu peguei aqui uma imagem do deserto e isso aí aplica-se também a qualquer situação do gênero. Vamos lá. O dia está quente, certo? O solo está bem quente, beleza? Existem camadas de ar que têm densidades diferentes das outras. Como assim? Veja bem, as camadas de ar que estão mais próximas do solo, são camadas que têm menor densidade, certo? Menor densidade e, portanto, menor índice de refração, beleza? Agora, consequentemente e comparativamente, as camadas mais acima são camadas que são, digamos assim, comparando com a mais perto do solo, são mais frias, a densidade é maior e o índice de refração também é maior. Então vamos visualizar aqui o cenário da coisa, né? Eu tenho, por exemplo, um raio de luz que vem aqui de cima e esse raio de luz vem de uma região de maior índice de refração e incide numa região de menor índice de refração. Legal? O que vai acontecer aqui nesse caso? Vai acontecer que o raio luminoso ele vai se afastando da normal. Se afastando da normal. Então, em cada incidência numa nova camada, o ângulo de incidência vai aumentando. Chega uma hora que o ângulo de incidência é tão grande que ele ultrapassa o ângulo limite. Lembra da nossa última aula? Lembra? Então, quando o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, quando I é maior do que o nosso ângulo crítico, nosso ângulo limite, acontece o fenômeno de reflexão total. Ou seja, a luz, ao invés de continuar refratando, ela vai refletir. Ela reflete nos olhos de um observador e essa reflexão é uma reflexão bem regular, tá? Então pensa comigo. Vamos lá. Aqui eu tenho o exemplo do deserto que também se aplica aí numa rodovia, como eu citei no início dessa parte do vídeo, né? Pensa comigo. Você está viajando de carro e lá na frente você percebe que existe alguma coisa no chão que reflete de forma regular o que está acima do solo, tipo assim, o céu, uma nuvem, por exemplo, né? O que você de repente pensa de início? Poxa, tem um espelho no chão ou tem uma poça no chão, né? É muito conveniente você imaginar que existe uma poça ali. Só que essa poça, entre aspas, é o efeito da reflexão total que ocorre com um raio de luz que nem sequer chega no chão. Antes de chegar no chão, esse raio de luz já reflete nessas camadas próximas ao chão em relação aí a essa diferença de índice de refração, tá? Repetindo, mais próximo do solo, a temperatura é maior, a densidade é menor e o índice de refração é menor. Mais afastado do solo, acontece o contrário. A temperatura é menor, a densidade é maior e o índice de refração também é maior. Quando a luz ela vem de uma região de maior índice para uma região de menor índice, dependendo da condição, ou seja, se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, ocorrerá a reflexão total, certo? Isso aí basicamente que é a miragem, certo, pessoal? Dizem que no final do arco-íris há um pote de ouro. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Até porque
nunca encontrei o final do arco-íris e também nunca conheci alguém que havia encontrado. Beleza? Fica o mistério. Vamos falar de arco-íris aqui agora, é o nosso terceiro e último tipo de aplicação, né, em questões naturais, digamos assim, da refração luminosa. Beleza? O fenômeno de arco-íris está diretamente associado à dispersão cromática. Dispersão cromática. O nome é bem sugestivo, né? Olha só. Basicamente, em um dia chuvoso, em que de alguma forma os raios solares conseguem atingir onde nós estamos, o arco-íris ele pode ocorrer, certo? Da seguinte maneira: essa esferinha azulzinha aqui representa a nossa gota d'água, né? A gota de chuva caindo, por exemplo, aí. E de um lado dessa região aqui, eu tenho a entrada, a incidência de luz branca, que você deve lembrar de uma aula anterior aí, que a luz branca é a chamada luz policromática. Certo? Policromática, ela é formada por todas as cores lá do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo? E aí, nós vamos entrar num assunto aqui agora, que eu até vou dar mais destaque numa próxima aula, se eu não me engano, na próxima aula, na nossa próxima videoaula, em que o índice de refração de um meio, ele também, digamos assim, depende da luz, certo? Por exemplo, a água tem um índice de refração, certo? Só que para a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, o azul, o violeta, enfim, esse índice de refração ele vai mudando. É um índice de refração particular para cada tipo de cor. Legal? Então veja bem, quando a luz branca, ou seja, todas aquelas 7 cores que eu citei, incidem aqui na minha gota de chuva, ao refratar para dentro da gota de chuva, acontecerá a dispersão cromática, beleza? Ou seja, o índice de refração do vermelho é diferente do laranja, que é diferente do amarelo, que é diferente tananana, até chegar ao violeta. Legal? Com destaque para uma situação. As cores de menor frequência, que no caso estou falando do vermelho, do laranja, por exemplo, são as cores que menos desviam, certo? As cores com maior frequência são as cores que mais desviam. Então, sim, o índice de refração ele sim depende da frequência lá da onda luminosa. Legal? Quando essa onda já é dispersa, já decomposta, atinge essa região aqui da minha gota de chuva, acontece a reflexão total. Pensa comigo, rapaziada. Nesse contexto, pode ocorrer reflexão total? Aqui dentro eu tenho água, ou seja, com um certo índice de refração. Aqui fora eu tenho o ar, com um outro índice de refração. Então lembre-se que o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do ar. Ou seja, quando a luz sai de um meio cujo índice de refração é maior e ela entra num meio ou tenta entrar num meio cujo índice de refração é menor, sim, pode ocorrer sim a reflexão total. Ou seja, nesse caso aqui, entenda que, da mesma forma que nós falamos na parte anterior do nosso vídeo, o índice, aliás, o ângulo de incidência será maior do que o ângulo limite. Ou seja, nesse contexto haverá reflexão total. Beleza? Bom, uma vez refletindo nessa região destacada aqui, a dispersão ela continua, né? Porque depois da reflexão, da dispersão cromática, os raios luminosos eles continuam divergindo de posição, cada um vai para um lado, digamos assim, ok? E aí, numa outra região aqui, nessa regiãozinha que eu destaquei aqui agora,
O ângulo de incidência, por sua vez, já será menor do que o ângulo limite. Ou seja, se é maior do que o ângulo limite, acontece a reflexão total. Se é menor, acontece a refração mesmo. E aí fica destacado aí o nosso arco-íris da forma como nós conhecemos, certo? Separando as cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, certo? Então, chegando ao fim de mais uma aula, vamos falar de um último assunto que é muito importante. Chama-se dióptro plano. Bom, no começo dessa aula você viu sobre a posição aparente dos astros, né? O observador está na Terra, a estrela está no vácuo do espaço, ou seja, o objeto observado está numa região, num meio de índice de refração diferente da região em que está o observador. Então, há uma aparente alteração na posição desse objeto, beleza? Nós iremos destacar isso aqui e nós iremos também falar da matemática por trás disso. Beleza, galera? Vamos lá então. Olha só. Nesse caso, eu tenho o seguinte, eu tenho um objeto, tá? Esse objeto A, representado por esse pontinho, que é o pontinho laranja aí, certo? Ele está, por exemplo, na água. Tudo bem? E existe um observador, que daqui a pouco eu destaco onde está esse observador, que esse observador está acima da lâmina da água, ou seja, está no ar, beleza? E aí vai acontecer o seguinte: como o observador está numa região diferente do objeto que será observado, haverá, já adianto, uma posição aparente desse objeto aí quando observado pelo observador. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Vamos imaginar que esse objeto ele está refletindo luz, como um peixe qualquer que está lá no lago, por exemplo. Beleza? Vamos lá. A luz que esse objeto reflete vai para todas as direções e, como de costume, eu vou utilizar dois raios de luz, dois raios notáveis. Por exemplo, o primeiro raio é um raio que atinge a separação da água com o ar, formando um ângulo de 90 graus. Como você deve lembrar da nossa última aula, quando ocorre isso, não há desvio de trajetória, tá? Eu tenho aqui essa ideia, não há desvio de trajetória. Só um segundo. Então, o raio de luz aí passa reto, digamos assim. Agora, um outro raio de luz que eu vou destacar aqui para vocês, por exemplo, vem nessa direção aqui, certo? Quando esse raio de luz ele sai para o ar, haverá um desvio, como nós sabemos aí. E esse desvio acontece como? É um desvio que se afasta da reta normal, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, assim. Beleza? Então, aqui está o segundo raio de luz e aqui a sua refração. Gente, vamos imaginar que existe um observador bem aqui, ó, carinha feliz. Legal? Esse observador vai enxergar o nosso objeto A em qual posição? Vamos ver? Olha só, se eu prolongar aqui o raio luminoso que foi refratado, tanto esse segundo como o primeiro que está aqui em cima dessa linha aqui mesmo, legal? Eu vou ter um encontro que é mais ou menos aqui. E voilá, aí está a imagem, beleza? Essa aqui vai ser a imagem que eu vou chamar de a linha. Deixa eu melhorar isso aqui, só um segundinho. Imagem que eu chamo de... Enfim, aqui está o objeto, aqui embaixo. Aqui em cima está a imagem no ponto a linha. Guarda isso aí, beleza? Muito bem. Nesse caso, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. Nesse caso, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Por exemplo, qual é a letra que representa a distância de uma imagem até alguma coisa na ótica geométrica? Seja a distância até uma câmera escura, de um espelho plano, de um espelho esférico, ou da linha que separa os dois meios. Pois é o P'.
certo? Eu vou utilizar aqui essa notação, tá? P'. Tudo bem? Qual é a letra que representa a distância do objeto, então, até esse mesmo local? Pois é o P. P. Tudo bem? E aí, galera, nesse contexto, qual que vai ser a relação entre os índices de refração de cada meio com essas distâncias? É isso que eu quero fazer aqui agora com vocês. Beleza? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou considerar aqui para encontrar esse dado matemático é destacar o seguinte. Deixa eu até dar uma separada aqui, ó. Que é o seguinte. Primeiramente, cadê os ângulos de incidência e de refração? Bom, aqui no ponto de incidência eu tenho a reta normal, que eu represento pela letra N, tá? Entre a reta normal e o feixe incidente, que é esse daqui, eu falo que aqui está o ângulo de incidência. O ângulo de refração está entre o raio refratado e a mesma reta normal. Porém, eu gostaria de destacar para vocês o seguinte: repara só, onde mais está o ângulo de incidência, tá? Muito bem, ó. Repare que a nossa normal, ela é paralela com esse raio de luz aqui. Então eu tenho retas paralelas cortadas por uma mesma transversal, ângulos alternos internos, que no caso ele está bem aqui, ó. Aqui está o ângulo de incidência. Tudo bem? Agora, o ângulo de refração, ele está aqui em cima. Onde mais ele pode estar? Repare mais uma vez, a normal é paralela com aquele primeiro raio nosso, beleza? Esse raio aqui, ele tem esse prolongamento. Então eu posso falar para vocês que aqui, olha, está o ângulo de refração também. Beleza? Deixa eu voltar com o meu desenho aqui. Você reparou que nós temos triângulos, né? Você reparou que nós temos triângulos aí? Olha só, eu vou dar destaque para vocês aqui em alguns pontos. Reparem só, atenção. Eu tenho aqui esse ponto, eu vou chamar de ponto B, e aqui eu vou chamar de ponto A. Tudo bem? Então eu tenho dois triângulos que vão ser muito importantes para nós. Eu tenho o triângulo AB. Opa, desculpa, chamei de A lá em cima, mas na verdade eu vou chamar de C, porque o objeto já é o ponto A. Legal? Vamos lá. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos o triângulo ABC, identificou? Até esse triângulo maior aí que nós temos. E o triângulo A', que já representa a posição da imagem, BC. ABC e A' BC. Tudo bem? Vamos lá então. Primeira consideração. Veja bem, aqui eu estou exagerando um pouquinho no desenho para que você enxergue melhor, tá? Só que o ângulo I e o ângulo R são ângulos muito pequenos. Muito pequenos. E para ângulos muito pequenos, vale a seguinte relação trigonométrica. Atenção, você vai lembrar dessa. O seno do ângulo é aproximadamente igual à sua tangente. Isso vai ser muito importante, fundamental, para encontrarmos essa expressão. Da mesma forma que eu falo do seno e tangente do ângulo de incidência, eu posso falar do seno e da tangente do ângulo de refração. Tudo bem? E aí que continua aqui em cima. Veja bem, da nossa figura, olha só, da nossa figura, eu posso falar com vocês o seguinte. Da nossa figura, nós temos o quê? Vamos lá. Qual que é a tangente, por exemplo, do ângulo I? Certo? Olha aí direitinho, ó. Ângulo I. Tá aqui o ângulo I. Certo? Tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Cateto oposto é o segmento de reta BC. Cateto adjacente ao ângulo I seria o P. Beleza? Então eu vou escrever isso aqui, ó. Então,
tangente do ângulo I é o segmento BC dividido pelo valor de P, tá? E a tangente de R? Vamos ver aqui então? Olha só, a tangente do ângulo R seria cateto oposto, que é o segmento BC, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor de P'. Tudo bem? O segmento A'B, no caso, né? Então, eu tenho aqui que BC dividido por P. Legal? P' por P'. Tudo bem? E aí, continuando a nossa brincadeira, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Da lei de Snell-Descartes, nós temos o quê? Lembra dela? Olha só. A lei de Snell é o seguinte, olha. O índice de refração de onde a luz está saindo, que no caso é a água. Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês. Multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de onde a luz está entrando, multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Tá legal? Só que quem é seno? Quem é seno? Lembra aqui, ó, o seno não tem essa relação com a tangente? Então eu vou substituir no lugar desses senos a tangente, olha. Índice de refração da água multiplicado pela tangente de I é igual ao índice de refração do ar multiplicado pela tangente de R. Tá legal? O que é tangente, pessoal? Vimos aqui em cima que a tangente tem uma relação geométrica na minha figura, certo? Né, com os segmentos aí da minha figura. Então, eu vou falar o seguinte para vocês, ó. Índice de refração da água é vezes a tangente segmento BC dividido por P. Você pode olhar aqui em cima, ó, tangente de I, beleza? BC sobre P, que isso aqui vai ser igual a índice de refração no ar multiplicado pelo segmento BC sobre o P'. Legal? Tem alguma coisa igual aí? Sim, eu posso cortar BC com BC. Tá legal? E aí, eu vou deixar N de um lado e P' do outro. Tudo bem? Vamos lá então. Seguindo aqui, ó, eu tenho que o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do ar é igual a P sobre P'. Tá legal? Rapaziada, olha só. Encontramos aqui a relação. Porém, só para fazer um apanhado geral aqui para vocês, o objeto está em qual meio? O objeto está na água. O observador está em qual meio? O observador está no ar. Tá legal? Então, ao invés de usar aqui N água e N ar, eu vou usar aqui um termo geral, certo? Em geral, o que nós podemos considerar aqui e tudo mais? Em geral, eu falo que o índice de refração do local, do meio que se encontra o objeto, dividido pelo índice de refração do meio que está o observador, é igual a P sobre P'. Tá legal? Se você quiser usar a notação contrária, tipo assim, N observador em cima e N objeto embaixo, você pode ter que trocar do outro lado também. P' em cima, P embaixo. Tá legal, pessoal? Então, ficamos aqui na nossa aula de hoje, tá legal? Falamos aí sobre alguns efeitos da refração na natureza, como por exemplo, posição aparente dos astros, miragem, arco-íris e também dióptro plano. Tá legal? Por exemplo, só para fechar aqui mesmo, né? Se eu tenho aqui uma pessoa que enxerga um peixe, essa pessoa não vai enxergar o peixe na posição original em que esse peixe está. Essa pessoa vai enxergar esse peixe um pouco acima de sua posição original, um pouco mais próximo aí do da nossa superfície da água, por exemplo. Tá legal? Bom, pessoal, fico por aqui. O professor Alex se despede. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me mande um e-mail. Tá legal, pessoal? E é isso aí. Bons estudos, pessoal. Valeu, um abraço.